nosso mascote anda tão triste. Eu acho que ele está precisando de um amiguinho. Mas se ele sozinho já come 8 quilos de ração a cada 10 dias, e 2 cachorros em um mês, quantos quilos de ração eu vou precisar comprar? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carla Rangel, do canal Simples Assim Matemática. Bom, essa aula nós vamos falar sobre regra de 3 simples e regra de 3 composta. Por isso aquela historinha lá de arrumar um companheiro para o nosso mascote, para dar um exemplo de uma situação resolvida com regra de 3. Só que essa situação já é uma regra de 3 composta. Por quê? A regra de 3 simples envolve apenas 2 grandezas. Ela dá 3 valores para a gente descobrir um quarto valor. Mas na situação aí do companheirinho para o mascote, está envolvendo quantidade de cachorro, quantidade de ração, quantidade de dias. Então são 3 grandezas, já uma regra de 3 composta. Nós vamos resolver essa situação daqui a pouco. Primeiro vamos ver uma regra de 3 simples. Exemplo. Um pintor precisa de 30 dias para pintar uma casa. Em quantos dias 2 pintores terminam esse serviço? O serviço é o mesmo, pintar a mesma casa. Bom, então tem só 2 grandezas. Quantidade de dias e quantidade de pintor. Então vamos lá, colocando as grandezas aqui. Quantidade de pintor. E a outra grandeza é tempo. No caso, dias é a unidade de medida de tempo, que poderia ser meses, anos, horas, minutos. Então, a grandeza é tempo. Vamos lá. Se um pintor pinta a casa em 30 dias, vamos colocar aqui um pintor, 30 dias. 2 pintores, então, pintor embaixo de pintor, na mesma coluna, dias embaixo de dias, na mesma coluna. Quantos dias? X para representar a quantidade que estamos procurando, tá? Queremos saber quantos dias 2 pintores levam para pintar a mesma casa que um pintor gasta 30 dias, certo? Bom, aí agora alguns podem dizer assim: ah, simples, agora é só multiplicar cruzado. Nem sempre é multiplicar cruzado, tá bom? Antes, a gente tem que analisar se as grandezas são diretamente proporcionais ou se as grandezas são inversamente proporcionais. Como assim? É só a gente fazer uma perguntinha aqui e vamos usar as setinhas para facilitar. Bom, se um pintor pinta a casa em 30 dias, aumentando para 2 pintores, 1 aumentou para 2. Então, eu vou colocar a setinha para cima. Aumentou a quantidade de pintor, a quantidade de dias para pintar essa mesma casa vai aumentar também ou vai diminuir? Aumentou a quantidade de gente trabalhando, o serviço vai ser feito em menos tempo. A quantidade de dias vai diminuir. Então, se eu tenho uma setinha para cima, outra para baixo, ou seja, o valor de uma grandeza aumenta e a outra diminui, as grandezas são inversamente proporcionais. Se as duas aumentassem ou as duas diminuíssem, as grandezas seriam diretamente proporcionais. Nesse caso, são grandezas inversamente proporcionais, certo? Porque uma aumenta e a outra diminui. E nesse caso, o que muda? Ao invés de multiplicar cruzado, a gente pode multiplicar reto. 2 vezes x é igual a 1 vezes 30. Agora, se você quiser armar a proporção, a gente também pode fazer o seguinte. Como elas são inversas, eu vou inverter isso daqui, ó. Vai ficar 2 sobre 1. Invertir, porque são grandezas inversamente proporcionais, igual a 30 sobre x.
Aí agora a gente multiplica cruzado. 2 vezes x, 2x, que é igual 1 vezes 30, 30. Então, x é igual a 30 dividido por 2. O 2 está multiplicando, passa para cá, dividindo. 30 dividido por 2. X é igual a 30 dividido por 2, 15. Ou seja, um pintor precisa de 30 dias para pintar a casa, 2 pintores pintam essa mesma casa em 15 dias. Vamos a mais um exemplo. Mais um exemplo de regra de 3 simples. Rosa precisa de 600 ml de leite para fazer 2 bolos. Para fazer 7 do mesmo bolo, quantos litros de leite Rosa vai precisar? Então vamos lá, as grandezas são quantidade de leite, quantidade de bolo. Vamos colocar aqui leite, bolo. Bom, se ela precisa de 600 ml de leite para fazer 2 bolos, quer saber quantos litros de leite? 7 bolos. Aqui eu coloquei ml e perguntou litros, né? Nós vamos transformar depois, porque na resolução tem que ser a mesma unidade de medida. Se aqui está ml, o resultado vai sair ml e depois a gente transforma. ml de mililitros. Então vamos lá. Primeiro vamos fazer a pergunta para saber se ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Bom, se 600 ml fazem 2 bolos, para fazer 7 bolos eu vou gastar mais leite ou menos leite? Aumentou a quantidade de bolo de 2 para 7, vai aumentar a quantidade de leite, né? Então elas são diretamente proporcionais. Se são diretamente proporcionais, não precisa inverter nada. A nossa armação vai ficar do jeitinho que está aí, ó. 600 sobre x, 600 está para x, assim como 2 está para 7. Porque são grandezas diretamente proporcionais. Então não precisa inverter. No exemplo anterior, tinha grandezas inversamente proporcionais. Então a gente inverteu uma delas, certo? Agora é só multiplicar cruzado. X vezes 2, 2x é igual a 600 vezes 7. 6 vezes 7, 42. Então vai dar 4.200, 600 vezes 7. O 2 está multiplicando, passa para cá, dividindo. X é igual a 4.200 dividido por 2. X é igual a 4.200 dividido por 2, 2.100. 2.100 o quê? ml. Mas a pergunta foi, quantos litros de leite ela vai precisar? 1 litro de leite são 1.000 ml. Então, para mim transformar ml em litros, eu vou dividir por 1.000. E para dividir isso daqui por 1.000, é só fazer o quê? Andar com a vírgula 3 casas. São 3 zeros, então a vírgula que não aparece está aqui atrás, vai 3 casas para lá. 1, 2, 3. Vai ficar 2,1. Então são 2,1 litros de leite que ela precisa para fazer os 7 bolos. Simples assim. Agora nós vamos resolver o problema do Luke, o nosso mascote, com regra de 3 composta. Esse exemplo é sobre regra de 3 composta. Composta por quê? Porque vai aparecer mais de 2 grandezas para a gente analisar. A regra de 3 simples, ela só aparece 2 grandezas. A regra de 3 composta, mais de 2. Vamos ver. Para alimentar um cachorro por 10 dias, são necessários 8 kg de ração. Quantos quilogramas serão necessários para alimentar 2 cachorros
de mesmo porte por 30 dias. De mesmo porte porque a quantidade de ração que você usa para alimentar um pitbull não é a mesma para alimentar um pincher, né? Por isso que tá falando de mesmo porte, porque eles comem equivalente. Bom, temos aqui 3 grandezas. Olha só, a quantidade de cachorro, que mudou de 1 para 2. Quantidade de quilos de ração, né? Um cachorro, 8 quilos, 2 cachorros, quantos quilos? Vai ser o nosso X, o valor desconhecido. E o tempo, 10 dias e 30 dias. Então, 3 grandezas. Vamos colocar aqui. As grandezas são a quantidade de cachorro, a quantidade de ração e a quantidade de tempo, né? Dias, tempo. No caso, dias é a unidade de medida de tempo aqui. Poderia ser mês, semanas, horas. Tem até que observar se está na mesma unidade de medida. Aqui, por exemplo, falou 30 dias. Se tivesse falado um mês, eu não ia colocar 1 aqui, eu ia colocar 30 dias para ficar igual a outra unidade de medida aqui, que também é dias. Bom, unidade de medida de ração, quilos. 8 quilos aqui e está perguntando quantos quilogramas. Então, vamos preencher aqui. Um cachorro consome 8 quilos de ração por 10 dias. 2 cachorros consomem quantos quilos de ração, X, por 30 dias? Aí, a gente precisa analisar se ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Para isso, a gente vai fazer de 2 em 2. Uma a gente isola, faz de conta que é o mesmo valor. Como assim? Por exemplo, eu vou analisar cachorro com ração, porque é aqui que está a nossa variável, né, o valor desconhecido, e depois vou analisar tempo e ração, porque as duas têm que ser analisadas com essa onde está o X. Então vamos lá. Para analisar cachorro e ração, eu vou isolar tempo. Tempo a gente faz de conta que é o mesmo tempo, é a mesma quantidade de dias. Então a gente analisa assim. Se um cachorro come 8 quilos de ração, 2 cachorros vai comer quantos quilos de ração no mesmo tempo? Então, a quantidade de cachorros aumentou de 1 para 2. Vamos usar a setinha. De 1 para 2, aumentou a quantidade de cachorro. A ração vai aumentar a quantidade de ração para alimentar 2 cachorros? Vai aumentar. Então, se as duas grandezas aumentam ou se as duas grandezas diminuem, as grandezas são diretamente proporcionais. Então, as duas aumentam, aqui são grandezas diretamente proporcionais, essas duas aqui. Agora eu vou analisar tempo com ração. E a gente faz de conta que a quantidade de cachorro é a mesma. Então, se 8 quilos alimentam um cachorro por 10 dias, aumentou o tempo para 30 dias, a quantidade de ração vai aumentar? Vamos supor que continua um cachorro. 8 quilos alimenta um cachorro por 10 dias. Em 30 dias, eu vou precisar de mais ração para alimentar um cachorro? Sim. Aumenta o tempo, aumenta a quantidade de ração para alimentar esse cachorro. Então, essas duas aqui também são grandezas diretamente proporcionais. Então, se as duas aumentam ou se as duas diminuem, diretamente proporcional. Um aumenta e o outro diminui, ou vice-versa, né? Um aumenta, o outro diminui, inversamente proporcionais, certo? Então vamos lá. Que diferença faz isso diretamente, inversamente? Porque na hora de fazer a armação, nós vamos colocar esse daqui, onde tem a variável antes da igualdade, isolado. Então vai ficar 8 sobre x igual, e aqui a gente vai fazer um produto das outras razões, uma multiplicação das outras razões. Só que a razão que for inversamente proporcional, a gente vai inverter, e a que for diretamente não inverte. Nesse caso,
as duas são diretas. Então, eu não vou inverter nenhuma das duas. Vai ficar 8 sobre x, vem na frente, isolado, antes da igualdade. Aí depois, 1 sobre 2, do jeito que tá, porque é diretamente proporcional. E 10 sobre 30, do jeito que tá, porque é diretamente proporcional. O próximo exemplo, eu vou colocar inversamente proporcional, se você ficou meio na dúvida ainda, tá? Tem mais um exemplo com inversa. Então, ok. 8 sobre x, a razão que tem a variável desconhecida na frente, antes da igualdade, multiplicando as outras razões. E, diretas, coloca do jeito que tá. 1 sobre 2 vezes 10 sobre 30. Agora vamos resolver, a parte mais fácil. Então vamos lá. Aqui eu vou repetir 8 sobre x, que é igual, e vou multiplicar aqui. Multiplicação de fração, o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. 1 vezes 10, 10, é igual, 2 vezes 30, 60. Aqui a gente pode simplificar, cortando zero, que é como se estivesse simplificando por 10, né? 10 por 10 dá 1, 60 por 10 dá 6. Agora, a gente multiplica cruzado. Vou multiplicar primeiro o lado de x, tá? Para ficar mais fácil. Pode multiplicar o outro lado primeiro? Pode, mas para ficar mais fácil, a gente multiplica o x logo para ele ficar na frente isolado. X vezes 1, x, que é igual 8 vezes 6, 48. Certo? X vezes 1, x, igual 8 vezes 6, 48. A gente estava procurando a quantidade de ração para alimentar 2 cachorros por 30 dias. Então, achamos 48 quilos de ração. Ok? Mais um exemplo. Regra de 3 composta. Tem mais de 2 grandezas. Se 4 operários trabalhando 8 horas por dia fazem 30 metros quadrados de calçada em 10 dias, quantos metros quadrados que 6 operários podem fazer em 8 dias trabalhando 10 horas por dia? Temos 4 grandezas. Nós temos aqui a quantidade de operários. 4 trabalham 8 horas por dia. Horas por dia. Fazem 30 metros quadrados de calçada. A área, né? Vamos colocar aqui metros quadrados. E o número de dias. Então, vamos preenchendo aqui. Lembrando que em cada coluna é um tipo de grandeza. Então, operários. 4 operários trabalhando 8 horas por dia fazem 30 metros quadrados de calçada em 10 dias. Quer saber quantos metros quadrados? Então, o x vai ficar aqui, ó, metros quadrados, é o que a gente está procurando. 6 operários, então aqui, 6 operários, podem fazer em 8 dias, o número de dias está aqui, 8 dias, trabalhando 10 horas por dia. Hora por dia, 10 horas por dia. Então agora, para fazer a armação, a gente coloca antes da igualdade, lá na equação, antes da igualdade, a gente coloca aqui, ó, a razão que tem o x, o valor que a gente está procurando. Então vai ficar 30 está para x, assim como. Aí os outros vão estar multiplicando. A gente vai multiplicar uma razão aqui, vezes a outra, vezes a outra. Tem 3 aí para multiplicar. Mas vamos ver se elas vão vir para cá do jeito que está aqui, 10 sobre 8, 8 sobre 10, 4 sobre 6, ou se vai ter que inverter. Para isso a gente vai ver se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. E isso a gente tem que comparar, relacionar com a variável onde está o x, a grandeza onde tem o x, certo? Então vamos analisar operários e metros quadrados. Eu vou fazer no cantinho de cá para não encher de setinha ali e virar bagunça, tá?
Vamos ver aqui, operários e metros quadrados. Bom, se os outros valores a gente fixa, faz de conta que é a mesma quantidade de horas por dia que eles vão trabalhar e a mesma quantidade de dias. Só vai mudar esses dois. Se os operários aumentou de 4 para 6, quantidade de operários eram 4, aumentou para 6. Se a quantidade de operários aumentou, a quantidade de calçada que vai ser feita na mesma quantidade de dia, trabalhando nas mesmas horas por dia, vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar. Aumenta os operários, aumenta a metragem feita de calçada. Então, essas duas são diretamente proporcionais. Quer dizer que o 4 sobre 6 eu não vou inverter. Eu vou colocar aqui 4 sobre 6 do jeito que estava. Não inverte porque é diretamente proporcional. Bom, vamos à outra. Agora eu vou analisar horas por dia com metros quadrados. Hora por dia e metros quadrados. Os outros agora fixa. Vai fixar a quantidade de operário e vai fixar a quantidade de dias. Se 4 operários, digamos, trabalhando 8 horas por dia, constroem 30 metros quadrados de calçada, então, aumentando para 10 horas por dia, eles vão trabalhar mais todos os dias. Vai aumentar a quantidade de calçada? Sim, aumenta a quantidade de horas que eles estão trabalhando por dia, aumenta a quantidade de calçada. Também é diretamente proporcional. Nesse caso, horas por dia não inverte. Vai ficar 8 sobre 10. 8 sobre 10. Vamos analisar a última, que é a quantidade de dias. Agora a gente vai analisar a quantidade de dias com metros quadrados de novo, porque sempre a gente analisa em relação a que tem o valor desconhecido. Então, se trabalhando 10 dias fazem 30 metros quadrados de calçada, se diminuir para 8 dias, no caso aqui o número de dias diminuiu, né? Diminuiu o número de dias para 8, a quantidade de calçada vai diminuir ou aumentar? Operários e horas por dia está fixo, é a mesma quantidade. Vamos supor, né? Então, diminui os dias trabalhando, a quantidade de calçada aumenta ou diminui? A quantidade de calçada diminui. Diminui os dias, diminui a quantidade de calçada. Então, se as duas diminuem, ela é o quê? Diretamente proporcional também. Então, essa daqui, 10 e 8, também não inverte. 10 e 8. Todas as grandezas aqui foram grandezas diretamente proporcionais. As duas aumentaram e as duas diminuíram. Nenhuma delas inverteu. Ficou 4 está para 6, 8 está para 10, 10 está para 8. E A, onde tem a variável, o valor desconhecido, fica lá na frente antes da igualdade. Agora é só a gente resolver isso daí. Vou repetir ali o 30 sobre x. 30 sobre x é igual. Aqui a gente vai multiplicar tudo. 4 vezes 8, 32. 32 vezes 10, 320. Sobre 6 vezes 10, 60. 60 vezes 8, 6 vezes 8, 48. Então, 60 vezes 8, 480. Posso simplificar por 10, né? Corto um zero aqui e um aqui. Ficou 32 sobre 48. E agora a gente vai multiplicar cruzado. X vezes 32, 32x, que é igual 30 vezes 48. Multiplicando aí 30 vezes 48, vai dar 1440. Agora, o 32 que está multiplicando vai passar para cá dividindo. X é igual a 1440 dividido por 32. Fazendo essa divisão aí, x é igual a 45. Então, a pergunta foi, quantos metros quadrados? Então, 6 operários trabalhando 10 horas por dia, em 8 dias,
vão construir 45 metros quadrados de calçada. Simples assim. E aí, pessoal, se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Se você gostou, curte. Se você não gostou, curte também, tá bom? Compartilhe aí com seus amigos e não esqueçam de se inscrever no canal. Beijão pra vocês e até a próxima aula!